da fé também, na época dele, vai começar o conflito que a gente vai viver até os dias de hoje. Deus chega a Abraão, que vivia, onde ele vivia? Ur dos Caldeus, que era pessoal na Mesopotâmia, o centro do mundo antigo, uma cidade grande, rica, importante. Ele vivia numa cidade que, para a época, para os padrões das pessoas da época, era uma cidade maravilhosa. E Deus chega para ele, naquela grande cidade, pensem que ele morava em São Paulo, e Deus chega para ele e diz: Lech lecha me'artzecha u'memoladetecha u'mebeit avicha al haaretz asher era lecha. Certo? Eles falavam em hebraico, gente. Então, é aquela famosa passagem: vai-te da tua terra, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Exatamente isso. Deus fala para Abraão: larga tudo que tu tem, o conforto da grande cidade, e agora vai para o interior de uma cidadezinha, vai lá para longe, sai de São Paulo e vai para um lugar distante. Para aquela época era a mesma coisa: sai da grande capital, da grande cidade da Mesopotâmia e vai para uma terra longínqua que Deus te prometeu. E ele vai passar semanas e meses numa jornada dificílima, até que finalmente ele chega na região de Canaã. E Deus diz: ok, bem-vindo a esta terra prometida. Eu estava gravando há umas 2 semanas atrás, eu estava gravando em Tel Beersheva. Beersheva é uma das zonas que Abraão viveu, uma das primeiras zonas que ele viveu. Eu fui lá gravar com meu pai a propósito. Então, oi pai, você está assistindo? E a gente foi gravar. Eu não olhei a previsão do tempo, para ser bem sincera, erro meu. Mas quando a gente chegou lá, estava tendo uma tempestade de areia. Horrível, gente. Cabelo voando, o equipamento ficou cheio de areia, é o caos. E a gente estava no meio de Beersheva, a gente olhava para um lado, olhava para o outro, o que a gente via? Deserto. Tu olha e vê deserto, deserto, deserto. Ainda mais um dia de tempestade de areia, clima quente. Imaginem uma tempestade de vento, uma ventania, só que junto com a ventania vem areia. Então você está falando e areia grudando nos dentes, é bem agradável. E essa tempestade de areia, e o que a gente estava falando justamente é de Abraão, e que Abraão recebeu a terra prometida. E é engraçado de pensar que Deus promete justamente uma terra que não tinha nada. Uma terra seca, uma terra que não tem água, uma terra que não tinha grandes coisas que podiam ser aproveitadas, ouro, prata, metais preciosos, petróleo, nada de precioso fisicamente. Mas Abraão chega lá e ele não vai reclamar, porque ele entende que tem um motivo a mais. Ele entende que a promessa de Deus para ele é uma promessa espiritual e não material. Depois Abraão também vai enriquecer, sim, com certeza. Mas no princípio ele vai realmente na fé de Deus. E Deus promete a ele muitas coisas. Entre as coisas que ele promete vai ser uma descendência enorme, que vai ser incontável, como as estrelas do céu, os grãos de areia da praia. Quer dizer, ele vai ter uma descendência gigantesca. Promete uma boa terra e uma descendência enorme. Ele chega na terra de Israel, no meio do deserto, e quantos filhos ele tem? 2, um com a escrava e um com a esposa. Não sou uma descendência enorme. Eu imagino que deve ter gente aqui da igreja com mais de 2 filhos. Então, como pode ser que essa promessa se cumpra? E não só isso. Quando a gente fala na questão da promessa, demorou muito tempo até esses filhos chegarem. E Sara, vendo Abraão com 80 e poucos anos, não tinha filhos, vai dizer: opa, cadê essa promessa? Talvez eu tenha que dar uma ajudadinha a Deus. E ela vai e entrega a sua escrava Agar a Abraão e diz: ok, aqui começa a tua descendência. E então Abraão e Agar vão ter um filho chamado Ismael. O que significa Ismael? Deus ouviu. No caso, ele ouviu a quem? A Agar. Eu quero ler para vocês um versículo bíblico de Gênesis. Vamos ver como eu consigo ler ele. Então o anjo do Senhor disse para quem? Para Agar: volte para cá, para a